Olá a todos! No vídeo de hoje vou apresentar um assunto controverso, que é o de cópias não autorizadas de projetos em geral. Ao invés de apresentar as regras de licenças, vou começar falando a respeito dos mais diversos casos de cópias não autorizadas. Para introduzir este assunto de uma forma mais prática, no início darei exemplos atuais de casos em geral, mas depois vou focar nas violações aplicadas a projetos de hardware, que é o assunto que mais trato aqui no canal. Na sequência, vou apresentar algumas vantagens e desvantagens do desrespeito aos termos de licença destes projetos, na ótica do consumidor. Depois disso, vou apresentar uma conclusão com os impactos que esta prática causa no mercado de hardware. E, por fim, vou dar alguns recados do canal. Vou deixar a marcação de tempo para cada parte do assunto, para quem quiser apenas navegar por alguma parte do vídeo em particular. Gostaria de começar os exemplos com o desenvolvedor Retrofrog. Ele fez um design em CAD para um suporte de cooler para a carcaça de GameCube. O suporte é modificado para que o cooler não precise mais de parafusos para fixação, graças à presença de garras de plástico. O Todd disponibilizou o design na página Printables da internet para download, e sua licença proibia o uso comercial. Acontece que a Retroscaler colocou seu design à venda num kit. O mesmo tipo de prática acontece também em lojas do eBay, com design publicados em 3D. Outro caso semelhante aconteceu com outro design em 3D, uma case para o scaler OSSC. Neste caso, a Bitfinex, de alguma forma, teve acesso ao design e está vendendo a case por fabricação em molde de plástico, sendo que este design só tinha a autorização da loja Video Game Perfection para a produção. Isso não acontece somente com designs em 3D. Aqui temos mais um caso de violação de licença, desta vez pela Rockchip, que está copiando e colando o decoder AV1, feito pela equipe de desenvolvimento da FFmpeg, que está sob licença GPL, e colocou no MPP, que é um módulo que foi incorporado no kernel Linux para dispositivos com processadores da Rockchip. A parte mais interessante é que os arquivos receberam a licença Apache no repositório da Rockchip. Para desdramatizar, neste caso em particular, o colaborador da Rockchip esclareceu que foi uma imperícia de sua parte, por não conhecer como funcionam as licenças de utilização. Apesar deste caso ser um mal-entendido, nem sempre isso acontece. Como estes dois casos, em que lojas de produtos para o segmento receberam respostas de usuários dizendo que não iriam comprar com eles e esperar o lançamento do clone chinês. Existem casos não apenas de cópia, mas também de rebranding. Neste exemplo, podemos ver uma case para cartuchos de Game Boy Color e Advance, feito pelo site customgamecases.com. A empresa RetroSix, de alguma forma, copiou o design do produto e retirou a marca da loja original para vender em suas próprias unidades. Neste caso em particular, a entidade Handheld Legend teve doações para um evento recusadas, em virtude da empresa fazer negócios e parcerias com a RetroSix. Algo semelhante acontece com homebrews e portes de jogos. Temos o caso do Pyro com Golden Axe. Temos o caso do porte do Street Fighter 1 para Mega Drive, do Game Risk e sua equipe, o Life on Mars do K-Magazine, e o outro exemplo do Fatal Fury para Mega Drive, feito pelo Hellgamer. Agora que eu mostrei alguns exemplos, gostaria de focar na parte de hardware de agora em diante, começando por esta reposição de EPROM do Voltar, para uso em cartuchos de Super Nintendo. No fim, ele faz uma crítica às pessoas que fomentam os clones e não dão um apoio a quem efetivamente perdeu tempo com o projeto. Aqui está um outro exemplo. Se você utiliza algum scaler, provavelmente já deve ter ouvido falar no Retroscaler 2x, que está no lado esquerdo do vídeo. Mas acredito que provavelmente não deve saber que ele, na verdade, é um clone do RetroTink 2x, que deixou de ser vendida e que agora encontra-se apenas com a versão Pro à disposição nas lojas, que é o equipamento que está no lado direito do vídeo. Existem outros clones e variações do projeto original, chamados ODV. O Retroscaler 2x é tão copiado que a própria cópia da Retroscaler do hardware original é copiado pela Bitfinex, Kaiko,
mas são essencialmente rebrands do hardware original, sem qualquer melhoria ou menção aos desenvolvedores. Agora que já fiz toda essa apresentação com diversos casos atuais de violações, vou listar as vantagens e as desvantagens deste tipo de prática na ótica do consumidor. Começando pelas vantagens. A maior vantagem é o preço. Como quem roubou o projeto não teve o custo e não dedicou tempo para desenvolver o produto, ele passa a ter uma margem de lucro muito maior de quem teve que desenvolver. Mesmo que ele coloque uma margem próxima do desenvolvedor original, outras pessoas podem fazer a cópia da cópia e empurrar o preço cada vez mais para baixo. Outra grande vantagem é o abastecimento, garantindo a manutenção do produto nas prateleiras por um período maior de tempo e um volume maior de disponibilidade. Ter vários fornecedores para o mesmo produto, ou semelhantes que seja, permite que ele possa ser vendido com mais facilidade, tornando-o mais popular. Além disso, ele pode dar acesso a pessoas que não poderiam comprar por restrições de método de pagamento, envio, distância. Tudo parece ótimo, mas obviamente há um impacto negativo deste tipo de prática. A mais importante é a falta de incentivo para os desenvolvedores destes projetos, que dedicaram tempo e dinheiro para torná-los uma realidade. Adquirir as cópias não fomenta o desenvolvimento independente e só financia quem tira proveito do trabalho alheio. Além disso, desincentiva novos desenvolvedores a trabalharem em novas soluções. Além disso, comprar um clone geralmente não tem uma qualidade igual ao original. O suporte pós-venda, quando existe, é pior, fora a questão da garantia, que geralmente não vem nas mesmas condições que o produto original. Por fim, gostaria de fazer uma breve conclusão do assunto, mas não para dizer se é moral ou se não é moral. Acredito que o público deste canal tem idade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Vou deixar o julgamento moral para quem compra, que é quem de fato financia esse tipo de prática. Apesar do assunto ser antigo, se olharmos no passado, a quantidade de clones que tivemos e que atendeu alguma demanda de mercado. E se este assunto, que é antigo, ainda é atual, é porque não é de fácil solução. Isso não acontece apenas com hardware, software, mas também em diversas outras áreas no mercado. Existe também uma zona cinzenta de disponibilidade do produto original, que deixa o assunto ainda mais complexo. Eu, particularmente, não acho legal comprar as imitações, mas entendo os argumentos de quem não se importa em determinados casos. Às vezes a própria pessoa não se dá conta. Eu mesmo possuo alguns produtos clones comigo, e só com o tempo fui me conscientizando. Entendo também que nem todo mundo pode comprar o produto original. Enfim, nesta conclusão, não estou aqui para bater um martelo a respeito do assunto, mas para abrir alguns parênteses. O primeiro é que muitos casos que citei foram de produtos chineses, que são campeões em copiar e roubar projetos. Mas isso não é uma exclusividade da China. Grandes empresas como a Microsoft, por exemplo, já tiveram suas práticas questionadas no desenvolvimento de seus produtos. E, dificilmente, no mundo conectado em que vivemos, produtos e serviços são idealizados do zero, sem nenhuma informação, aprendizado e experiências de outros projetos. Vou dar um exemplo em forma de questionamento. Será que um console baseado em FPGA e vendido como um produto comercial não utilizou absolutamente nenhuma informação, mesmo não sendo uma cópia, do framework MIST do Mr. FPGA? Até que ponto ele pode modificar ou usar alguma ideia do código-fonte para aplicar no seu produto? E até que ponto seria caracterizado como usurpação? Eu vejo hoje, pelo menos na área de hardware, que os produtos que vêm ganhando destaque são os que têm a licença mais permissiva. Um exemplo claro é o mercado de processadores, onde, por muito tempo, havia uma dominância de arquiteturas de processadores com conjuntos de instruções x86 e depois o AMD64, e que poucas empresas detinham de fato a licença para comercializar tais produtos. Hoje vemos uma dominância maior da ARM, que apesar da aplicação ser diferente, mas voltada para a eficiência energética, está ganhando cada vez mais mercado por ter uma postura mais aberta de terceirização e licenciamento. Isso porque eu também não estou falando da arquitetura RISC-V, que na minha avaliação deve ganhar bastante relevância no futuro.
Outro ponto: e os pequenos desenvolvedores? Como o desenvolvimento independente fica diante deste cenário, onde muitos não respeitam o trabalho que você fez? A primeira saída, e a mais simples, é trabalhar simplesmente com projetos fechados. E mesmo assim, isso não impede a pirataria e a engenharia reversa. Uma outra solução, esta mais difícil, são as doações das pessoas que se importam em manter esta chama acesa. Muito trabalho bem feito na comunidade open source consegue ser mantido por doações de pessoas comuns. Infelizmente, nem todos os que tiram proveito do projeto realizam doações. A mesma coisa vale para patrocínios de empresas e entidades que valorizam o desenvolvimento independente. Uma outra solução é a abertura de uma campanha de financiamento coletivo, onde todas as informações podem ser abertas depois de concluído o financiamento. Por último, se for de interesse do mercado, mais cedo ou mais tarde o seu projeto será copiado de uma forma ou de outra, seja lá qual tipo de licença você colocou, ou se é de código fechado ou não. Se você teve uma boa ideia, infelizmente vai ter gente disposta a violar uma licença de código aberto para imitar o que você fez de uma maneira ou de outra. Poderíamos já partir do princípio que as pessoas são ruins e trabalhar apenas em dificultar a prática, já que não há onde recorrer. Para aqueles que querem seguir no código aberto, talvez a melhor saída seja buscar um financiamento ou simplesmente ser mais permissivo nas licenças. Para concluir o vídeo, gostaria de dar alguns recados do canal. Como eu já havia mencionado em vídeos anteriores, eu vou precisar diminuir a frequência dos vídeos. Eu geralmente falo sobre diversos assuntos no canal, e tem muita coisa para falar. Notícias, novos projetos, andamentos de projetos atuais, como o Mistex, por exemplo, que eu considero muito promissor. Tem muita coisa da Eagle-Light, Neo 6502, de FPGAs em geral, e também de microcontroladores. Só que o tempo para abordar estes assuntos está ficando mais apertado. Até eu pensar em alguma solução, vou usar as enquetes da aba Comunidade do canal. Então, se você quiser participar nas decisões dos próximos assuntos do canal, fique atento na aba Comunidade para as enquetes. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!